Voltei, gente. Boa noite. Vamos começar uma live aqui sobre... Boa noite, boa noite. Edna, amiga, me manda um convite pra você entrar, que aí eu aceito você aqui. Só você mandar um convite pra mim que você quer participar da live, e aí eu aceito pra gente começar. Vai aparecer aí que você quer participar também. Tô esperando o convite pra eu aceitar aqui. Boa noite, pessoal. É isso, gente. Estamos tendo problemas técnicos, mas já já... Só pra explicar, quando você entra na live, aparece o convite pra você participar da live. E aí eu aceito o convite. É isso mesmo, né, galera? É isso mesmo. Não estou conseguindo enviar o convite. Mauriane, estamos precisando de ajuda técnica. A Edna não está conseguindo me enviar o convite pra live. Você sabe o que pode ser? Acho que aparece pra mim. Não aparece pra mim. Eu já cliquei em todos os botões aqui. Já cliquei em tudo. É assim, ó. Assim que você entra na live, aparece um embaixo nos comentários pra você solicitar o convite. Aí você solicita. Saia. Isso, agora foi. Vai entrar, gente. Vamos lá. Agora deu certo. Prontinho! Isso! Não tinha aparecido para mim. Aí a Marta me deu uma dica de sair e entrar novamente e deu Ah, certo. deu certo. Vamos Isso. lá. Deixa eu apresentar ela aqui, gente. A Edna. Primeiro vamos falar do tema, né? Que a gente vai Isso. falar hoje. Nós vamos falar sobre padrões sociais de beleza que nós mulheres enfrentamos, né? Que a mídia e a propaganda e o marketing, a moda impõem, né? De ser magra, ser isso, ser aquilo. E a gente vai falar sobre como isso afeta a nossa autoestima e autoimagem. Esse é o tema. Então, quem estiver entrando aí, tiver uma amiga, clica ali na setinha, envia a live para sua amiga, para ela vir assistir, que vai ser um papo bem legal, tá? Vou me apresentar e vou passar para ela se apresentar. Meu nome é Karen, eu sou maquiadora, trabalho com beleza e produção de noiva desde 2010, então tem 10 anos. Eu comecei com 18 anos e eu tô com 28 anos, então assim, eu tenho uma certa experiência na área da beleza e com mulheres e com noivas e com o sonho de mulheres, né? Porque acaba que, querendo ou não, o casamento é o estereótipo que a maioria, né? Não todas, mas a maioria das mulheres sonha muito com isso e tudo. Essa sou eu e meu trabalho, e eu vou te passar para você se apresentar aí. Tá bom. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Edna Moura. Eu sou consultora de imagem. Enfim, já fiz várias outras coisas. Dei aula, ministrei aulas na faculdade, eu ministro cursos, enfim, há muitos anos. E agora Legal. focada mesmo na consultoria de imagem, com visagismo, entrando agora no visagismo também. Então, assim, o nosso objetivo aqui hoje é falar especificamente sobre, e a gente vai tentar, assim, ser o mais breve possível, para não ficar uma live muito extensa, mas que seja um conteúdo muito rico para vocês. Esperamos realmente que a gente possa contribuir de alguma forma para as pessoas que estão assistindo, que de repente está precisando mesmo elevar essa autoestima aí nesse momento, Sim. né? Até porque o momento não está bom para ninguém, não é mesmo? Não, estamos passando por um teste em massa, todo mundo. Massa, exatamente. Tá, vamos lá. Primeira pergunta. O que que você pensa? Você pensa que esse padrão social de beleza? Eu vou jogar a pergunta para você primeiro. O que Uhum. que você vê assim? O que que você já enfrentou talvez como experiência pessoal?
Eu não sei se você tem filha, eu não sei, assim, se você... que na sua visão como mulher, né? O que você experiencia com isso, em questão desse tema? Bom, então eu vou falar de modo geral, até porque a gente que trabalha com mulheres, a gente tem aí várias experiências, né, gente? A gente Claro. vê várias histórias, inclusive de colegas, de amigas e também de clientes. Bom, o que acontece é que realmente a gente vive numa sociedade ainda machista, né? E esses padrões de beleza, né, vêm dessa linha machista, né? Dessa sociedade ainda patriarcal. E a gente foi educada, né, criada para agradar principalmente aos homens, né? E Sim. isso nos traz uma insatisfação muito grande, porque a sociedade e a mídia, ela define padrões de beleza, né? Se a gente for pensar que lá na Renascença, o padrão de beleza, inclusive, era diferente, né? A mulher, ela era mais cheinha, mais gordinha, quanto mais quadris largos e Parece que cheinha. é muito cultural e de épocas que vai mudando, E né? de época. De acordo com a consciência coletiva, vai alterando. Exatamente. Então, naquela época, a mulher, inclusive, era sinônimo de fartura, até porque era uma época de escassez, então, de fartura, de fertilidade também. E com o tempo, isso eu até já li a respeito disso, me parece que surgiu tudo isso a partir de um estudo de um médico que disse que a obesidade poderia gerar problemas cardíacos, né? Enfim. E a partir daí, a mulher mais cheinha foi vista, a pessoa mais cheinha começou a ser vista de uma forma um pouco negativa, porque já estava sendo atrelada aos poucos, não a saúde como era antes, né? Mas a falta dela. E aí Olha só, não sabia disso. isso vem mudando ao longo dos tempos Não até chegar nessa magreza absoluta, Eu né? não sabia dessa informação de, tipo, por que que antes o belo era ser gordinha e hoje o belo... Tipo assim, essa transformação, o motivo, né, que trouxe essa transformação. Isso, essa transformação, na leitura que eu fiz, claro que a gente não tem provas disso, mas a partir de um artigo Mas é de um histórico, né? médico. Um conhecimento histórico. Exatamente. Então, isso é muito interessante, né? Eu quero até estudar um pouquinho mais isso para ver se que foi nesse momento mesmo que a virada começou. E daí as pessoas começaram a buscar, então, a magreza, né? Enfim, o belo estava atrelado não mais a ser cheinha, mas a ser magra. Isso, claro, levou-se anos, né? Porque foi na passagem do século XIX para o século XX que essa coisa começou a mudar. Então, Uma hoje, pergunta gente, rapidinho. pode perguntar. Isso que você está falando, você estuda isso na consultoria de imagem? Tipo, na Eu formação? Aí eu estudo na consultoria de imagem, mas eu estudei antes em sociologia, porque eu sou mestre em sociologia, já ministrei aulas de Eu não sociologia na acredito! faculdade. Então eu já Legal. estudava a respeito da beleza, já tinha estudado a respeito da moda, dentro da sociologia, né? Sim. Que tem um estudo bem específico sobre a questão do padrão de beleza. E aí, que é maravilhoso, inclusive é um estudo maravilhoso. Então, eu já tinha estudado isso lá atrás. Mas na consultoria, a gente agrega todos esses conhecimentos também, porque eles são importantes. Caramba, então, deve ser gente, muito bom essa consultoria com você, porque assim, além de ser consultora, você tem esse conhecimento da sociologia do feminino, né? Da transformação do feminino. Exatamente, né? Enfim, do que a sociedade nos exige, né? Principalmente na beleza, mas enfim, como mulher como um todo, porque na verdade a gente é muito exigido o tempo todo, né? Não só na beleza, mas também na segurança, na postura, no comportamento, enfim, eu também sou professora de etiqueta, já escrevi 2 livros de etiqueta, então essa coisa do comportamento na mulher também, não senta assim, não senta dessa forma, não fala alto, enfim, tudo isso. Não, a gente cresce ouvindo isso. A gente cresce assim, mulher não pode. Ai, mulher não pode xingar. Mulher não pode isso. Mulher tem que ser isso. É muito mulher tem que. Essa frase, mulher tem que, a gente cresce ouvindo, com vários padrões que vão programando a nossa mente. Exatamente. Pra se comportar de determinada forma. E isso, muitas vezes, vai contra o que é a nossa essência, né? O que a gente é. Porque nem todo mundo é, tipo, super delicada. Eu mesmo não sou muito delicada. Mas olha, não parece. Mas enfim, nem toda mulher tem a mesma personalidade, né? Tem mulheres que são mais femininas, tem mulheres que são mais românticas, outras já são mais arrojadas, né? Mais dinâmicas.
mas a gente acaba sendo tolhida, né, de não poder ser quem realmente nós somos, por conta dessa Sim, educação muito acirrada, né, muito fechadinha. E a gente precisa romper com essas barreiras ao longo do tempo, porque são crenças limitantes, né? sim. Acaba mesmo sendo, passando para a gente como uma crença limitante e a gente cresce com isso, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso cortar o cabelo mais curto, porque o belo é o cabelo longo, né? Uhum. Os homens E gostam de vira cabelo uma longo. certa repressão, né? Uma repressão da personalidade da mulher. Exatamente, porque imagina, há mulheres que são mais liberais, mais arrojadas, elas não se sentem bem com o cabelo muito comprido, mas às vezes não cortam porque meu marido não gosta, porque mulher com Uhum. cabelo muito curto pode ser vista como uma mulher mais rebelde ou uma mulher mais feminista, e isso na minha família ou no meu meio, na minha comunidade, isso não é bem visto. Então a gente tem Uhum. todas essas cargas, né, de, Sim. de, de cobrança que interfere na nossa personalidade, no nosso dia a Uhum. dia e na nossa felicidade, principalmente na nossa autoestima, né? Que a gente vai se sentindo assim um patinho feio da história, não é? E aí, gente, assim, fica à vontade para perguntar, porque eu falo muito, hein? Não, pode falar. E as Agora que eu meninas, descobri que gente, você é a gente. socióloga, eu tô adorando essa live. Não, mas aqui o espaço é nosso, viu, gente? Na verdade, o que a gente combinou? De bater um papo mesmo, né? Porque a Claro, Karen também tem toda uma trajetória profissional, ela claro. trabalha com É, mulheres, então. eu vou falar da minha visão, do meu trabalho. Isso, exatamente. Então, assim, voltando um pouquinho aqui, Karen, só para encerrar isso, é muito importante que a gente rompa com esses padrões. Claro que a Sim. gente já tem feito alguns caminhos, né? A gente percebe aí a mídia e até mesmo as lojas trabalhando com modelos plus size, trabalhando mais com modelos É muito negras, legal. né? E Começou a modelos, mudar devagar. tá mudando devagar. Aqui em Goiânia É. mesmo, a gente tem, eu sigo lojas que estão trabalhando com modelos para modelos mais jovens. A dona da loja, que é mais ou menos da minha idade, ela também posa e ela traz uma senhora também, que eu não sei se é mãe dela, que também tira fotos, fotografa Meu, com as peças. isso é muito É legal, porque a muito. cliente, quem que é a verdadeira cliente? É a mulher real, é a realidade, Isso. não é um padrão perfeito, né? Exatamente. Então, assim, porque às vezes você vê uma roupa linda, maravilhosa, mas você fala, mas olha o corpo dela, então isso não serve para mim. E aí, se você vê numa mulher que é praticamente igual a você, né, a mulher do dia a dia, a mulher real, aí você Ah, fala, essa roupa fica bem nela, vai ficar bem em mim também. Então, sim. você passa muito mais realidade, né? E Eu eu gosto muito de. percebo, eu percebo que essa questão do real, tipo assim, por exemplo, hoje a gente vive muito no Instagram, que é aquela coisa perfeita, que as mulheres querem postar a foto perfeita, o corpo perfeito, não, não, não. Mas eu percebo, até nas minhas postagens, quanto mais real e humana eu sou ali, mais eu me conecto. Tipo assim, porque as Exatamente. pessoas não querem perfeição. As pessoas não querem, porque elas nunca vão ser. Nós somos humanas. Tipo, tem dia que a Isso. gente vai acordar de TPM, que a gente não tá afim de se maquiar, que a gente tá de mau humor, entendeu? E tá tudo bem a gente aceitar Claro. esse dia ruim, né? Esse dia que não Não tá, tão a gente não tá agradável, afim. né? É, e aí entra, eu vou falar, né, da minha visão. Eu percebo assim que a gente tem as mulheres, né, tem ganhado um espaço maior na questão da autoaceitação, principalmente assim com Uhum. noivas, às vezes eu vou fazer um teste e eu percebo a personalidade dela, você mesmo entende isso como ninguém, tipo, noivas Uhum. clássicas e noivas mais peruas e mais ousadas, e eu preciso respeitar essa essência, né? Eu preciso Com identificar. certeza. E eu preciso seguir a linha dela ali. Apesar de eu ter um estilo mais clássico, eu preciso seguir a linha dela. Mas o que eu percebo em relação aos padrões sociais, e eu não sou socióloga, mas eu vou falar do que eu vivo, do que eu Tem vivo com as vivência. minhas clientes, né? E aí você pontua também. A gente cresce ouvindo, né, o que a gente tem que ser e como a Uhum. gente tem que ser, e isso vai criando na gente uma cobrança, uma autocobrança de que Isso. se a gente não for assim, a gente não tá bonita. Uhum. E uma segunda coisa que as mulheres enfrentam muito, e muitas mulheres conversam sobre isso comigo, que é a comparação, é se comparar com a outra, entendeu? E eu vejo isso até no meu trabalho. Às vezes a pessoa chega com uma foto de uma maquiagem Isso. e o rosto dela, o olho dela, o formato não tem nada a ver com aquilo que ela tá me mostrando. Eu não vou transformar ela em outro ser humano.
entendeu? E aí entra em processos tão íntimos, assim, de autoaceitação, entendeu? De, de se aceitar como você é, de se amar como você é, e tá tudo bem, entendeu? E você não tem que ser aquele padrão ali. Só que isso é tão interno o que eu vejo, né? Nas Uhum. mulheres, nas minhas amigas, nas minhas clientes, até o processo que eu vivi mesmo comigo mesma, assim, de me libertar disso completamente. Eu acho que eu já evolui muito. Essa questão, até porque como a gente se vê, acaba que é a forma como o outro vê a gente, né? É uma questão da informação ali, tipo, se eu me vejo como ou feia, ou que eu não tô capaz de fazer algo, ou que eu me comparo, eu jogo a minha energia lá embaixo. Eu coloco Uhum. como se eu fosse. E não existe isso. Isso não existe, né? Então, o que eu encorajaria as mulheres é trabalhar muito a mente delas em não aceitar pensamentos, porque tudo começa aqui, né? Uhum. Com Começa certeza. em observar. Tipo assim, se você se pega comparando com outra mulher, se comparando com outras pessoas, já é um indício ali, ó, opa, sinal de alerta. E Isso. não, que você acha disso que eu tô falando? Na Bom, sociologia também. você falou algumas coisas aí bem interessantes com relação à primeira comparação, né? E isso é o que acontece sempre, principalmente agora com as redes sociais, né? A gente tende a se comparar muito com o que a gente vê. E a gente até esquece, por vezes, que ali tem 1000 filtros por trás daquilo, né? Por isso que Uhum, ela parece tão linda, maravilhosa, e que se a gente colocar todos esses filtros também estaremos lindas, maravilhosas. Mas a questão claro. da comparação. Karen, e aí você que trabalha com maquiagem, você estava falando, a noiva quer uma maquiagem que ela vê É uma outra porque eu pessoa que para ela não vivo, fica eu bem. vivo essa questão da comparação no meu trabalho, Isso, entendeu? sim, mas isso acontece sempre. Olha, acontece com a cor do cabelo, porque ela vê uma modelo, ela vê uma celebridade com a cor do cabelo tal, porque agora está na moda e ela quer aquela cor do cabelo, mas ela não tem ideia de qual o seu subtom de pele, se aquele subtom de pele vai combinar É com aquela cor do cabelo. isso, Da mesma exatamente. forma, a maquiagem, né? Uma maquiagem que fica bem em mim, ela não vai ficar bem numa morena. Por quê? Porque nós temos, e não estou dizendo, quer dizer, depende do subtom de pele da morena também. Porque cada uma de nós, aí entra na questão da coloração pessoal, que é das etapas da consultoria de imagem, que a gente faz o teste de coloração pessoal para descobrir qual é o seu subtom de pele, se ele é quente, se ele é frio, se ele é neutro, se você tem um subtom de pele mais opaco, mais brilhante, para chegar à sua cartela de cores. Porque na consultoria a gente inclusive faz isso para a pessoa saber quais são as cores de maquiagem que me favorecem, quais são as cores de roupa que me favorecem, quais são as cores de cabelo que me favorecem. Então Eu não dá vejo para eu. isso, essa questão, só uma observação, né? Que é uma Sim. observação sobre maquiagem, não tem a ver com o tema. Essa questão de olheira mesmo, às vezes as mulheres têm olheiras mais arroxeadas e tem gente Aham. que tem olheira mais rosada, mais quente. E o Isso. corretivo, dependendo do corretivo que eu usar, eu tenho que ter um conhecimento disso aí que você está falando para eu não deixar essa área cinza, entendeu? Exatamente. Existe, inclusive, o corretivo mesmo, a base, o pó, enfim, tudo é específico para o subtom de pele da pessoa. E as cores, né? Qual cor vai realçar mesmo a minha beleza, que vai me Sim, deixar mais iluminada, mais jovem? Eu, por sim. exemplo, se eu colocar um olhão preto, eu acho lindo para várias mulheres. Mas para mim e para quem tem cartelas de cores como eu tenho, que eu sou verão claro, nunca vou ficar bem com um olhão preto. É lindo, Uhum. maravilhoso, mas ele vai me Agora, envelhecer. olha só, como o autoconhecimento, porque isso é autoconhecimento. Você Isso, se conhece, você sabe que, isso, ó, isso aqui não fica bom em mim. Aí você vai chegar, um dia você tem um casamento, uma festa, você vai chegar em mim, você se conhecendo, por isso que, mulherada, é muito importante se conhecer. Conhecer isso. fisicamente o que fica bom em você, o que te favorece, e Uhum. emocionalmente também, conhecer seus limites, conhecer suas qualidades, conhecer no que você é boa, no que você não é, e tá tudo bem, porque golfinho nada e pássaro voa, e tá tudo bem, né? A Isso, vida é claro, cada um com as suas qualidades, né? Com as suas é, especificidades. E essas diferenças é que são interessantes mesmo, trabalhar com essas diferenças. E aí, isso atinge muito a questão da autoestima. Por quê, Karen? No momento que eu não me conheço, eu não sei qual são as cores que me favorecem, enfim, eu não sei qual o tipo de cabelo que me favorece, e aí eu começo a fazer experimentos a partir da experiência de outras pessoas, a partir do que eu vejo, né, e que eu acho lindo no outro. exatamente.
E aí eu não vou ficar bonita como ela, não vai cair bem pra mim. E eu acho que o problema é meu. Ai, não, porque eu não sou bonita como ela, porque eu não sou, né? Eu queria ser como ela, porque nada em mim fica bem. Mas não é isso, gente. Cada uma de nós tem as suas especificidades e é isso que a gente precisa. É porque a consultoria de imagem, ela faz ela ajuda a autoestima de fora para dentro, né? Você se arruma aqui Acho que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? de Também. autoconhecimento, porque inclusive a consultoria de imagem ela começa com uma etapa de coaching. A gente faz toda uma análise de coaching também. E aí esse processo de coaching ajuda muito no autoconhecimento da pessoa. Então, daí, a partir desse autoconhecimento, a gente vai caminhando para as outras etapas da consultoria. Identificar qual é o seu biotipo, qual é o seu estilo, porque de repente a gente começa a vestir roupa da moda, compra aqui, compra ali, compra. E seu guarda-roupa fica cheio e você fala, eu não tenho roupa. Porque você não conecta. Eu sou assim. O quê? Eu uso sempre as mesmas roupas. No guarda-roupa tem aquelas que eu fico ali, que eu comprei, aí tem aquelas que eu uso sempre, que eu fico repetindo. Eu sou Pois assim. é, e essas que você usa sempre, Karen, são as roupas que você comprou de acordo com o seu estilo. Inclusive de acordo com a sua coloração pessoal também, porque você veste e você se sente bem. E aí, o que acontece? A gente sai por aí comprando, comprando e comprando, e de repente a gente acha que não tem roupa, porque a gente se veste e a gente não se sente bem. Porque é uma cor que não te favorece, que te abate. É Uma pergunta. Hum. Acho que agora não, nem tanto, né? Porque a gente tá nessa pandemia, mas assim, a mulherada tem muito essa questão do consumismo, né? De comprar, 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 comprar roupa. Ah, não tem roupa. Isso. O que você vê essa ligação aí com essa falta de autoconhecimento? Então, falta de autoconhecimento e até falta de autoestima. Você sabe que o excesso de consumo está ligado à falta de autoestima, né? Claro. Quando a gente começa a gastar muito, a consumir muito, e aí você que sai comprando, é uma forma que você tem de amenizar alguma dor sua. É que todo né? excesso esconde uma falta, né? Exatamente, todo excesso esconde uma falta. Muito bem. E aí, o que acontece? Isso está atrelado ao não conhecimento, porque eu já fui assim, eu já saí comprando e gastando, já enchi meu guarda-roupa, e eu não achava que eu não tinha roupa, porque não conectava comigo, né? Com meus estilos, porque a gente tem, cada um de nós tem 3 estilos, um predominante e 2 secundários. Então, não conectava comigo, não conectava com o meu momento de vida, porque, inclusive, de acordo com o seu momento de vida, esse estilo pode mudar. As cores não conectavam comigo. Aquela modelagem não favorecia meu corpo, porque existem biotipos de corpo diferentes que o modelo que fica bem em você não vai ficar bem em mim se o nosso biotipo é diferente. E aí você compra, gasta, e você percebe que você não está bem vestida. Por quê? Porque você não está antenada, conectada com o seu estilo. E aí, e isso tudo, gente, tem a ver com falta de autoestima mesmo, com a baixa autoestima. Quando eu me conheço, quando eu percebo realmente quem eu sou, porque quando você faz o processo de coaching dentro da etapa de consultoria, que a gente descobre, bom, qual é o meu estilo? Nossa, é mesmo, eu sempre gostei de roupas assim, por isso que eu gostava de roupas assim, por isso que eu vestia só essas roupas, porque esse é meu estilo. Você está fazendo um processo de autoconhecimento. E esse autoconhecimento é uma luz no fim do túnel, para te ajudar. E não estou dizendo que a consultoria vai resolver todo o seu problema. Às vezes... acho que esse processo de autocura, ele era pela vida toda. Ele acho que pela vida toda. Eu, pelo menos comigo, é assim, é como se a gente fosse camadas de cebola, a gente vai curando, a gente tira uma camada, se conhece um pouco. Isso mesmo. Porque nós somos seres infinitos. Exatamente. Nós somos seres criados por Deus e Deus é infinito. Então, assim, existe um universo dentro da gente pra gente conhecer. Né? Isso. E aí você falou uma coisa também que é muito importante, a questão do Deus, né? O Deus habita em nós, né? Nós somos um templo de Deus. Claro. E é muito importante, gente, porque também nós crescemos ouvindo assim, que a beleza, a moda, a beleza, o cuidar de si é futilidade, né? Ai, moda é futilidade. Cuidar do cabelo é futilidade. A gente ouviu muito isso durante muito tempo. Talvez não nós agora, mas Goiânia não é uma cidade que segue muito isso, né? Que a mulherada... não.
Mas as nossas mães, com certeza, passaram por isso. Então, há muitas mulheres que ainda têm essa crença de que eu não posso me embelezar muito, né? Porque isso é futilidade. Então, se eu sou uma mulher profissional que trabalha, eu não posso me embelezar muito, eu vou chamar muita atenção. E a E é gente uma pode crença chamar. limitante. É uma É uma crença crença limitante. limitante, exatamente. E olha, se Deus habita em nós, é claro que Ele quer um templo bonito, né, gente? Ele quer que a gente se cuide para Ele, que a gente esteja sempre preocupada e bem consigo mesma. E a gente não tem como estar bem consigo mesma se a gente está desalinhada, gente. A baixa autoestima, você vê uma pessoa que está em depressão. Normalmente ela deixa de se cuidar, de cuidar da sua aparência, de cuidar do É o seu primeiro, físico. a mulher, o primeiro sintoma que a mulher não tá bem é que ela não se cuida. Exatamente, isso está ligado. Então, assim, o externo está ligado ao interno. Então, se a gente Totalmente. melhora aqui fora, a gente está contribuindo para olhar no espelho e falar: nossa, eu tô bonita hoje, eu tô linda hoje. Isso tudo Uhum. vai te gerando, né, o hormônio da Oh, mas felicidade. é muito engraçado, né? Às vezes você nem precisa assim, de muita coisa, mas assim, você Não, faz uma maquiagem mesmo. Você passa uma base, isso. passa um blush, já fica o cara de saudável. Coloca uma roupa bonita, você muda a sua Isso. energia. Você já muda Muda a sua vibe. energia. Muda a energia, as pessoas te percebem de forma diferente também. Porque, assim, muitas vezes a gente não se atenta a qual a imagem que o outro está tendo da gente. Será que é a mesma? Porque às vezes a gente tem uma imagem da gente e o outro tem outra. Às vezes a gente tem uma imagem mais negativa da gente, o outro tem uma mais positiva, e às vezes ele tem uma mais negativa e a gente tem uma mais positiva. Mas é muito importante saber que imagem eu quero passar para o outro, né? Qual é a imagem, qual é a comunicação, porque a nossa imagem ela comunica, né? Ela tá o tempo todo comunicando com alguém. Se a gente se encontra por aí, você olha para mim e eu tô comunicando alguma coisa para você. A Edna parece ser uma pessoa elegante, ela parece uma pessoa séria, ela parece uma pessoa extrovertida, na minha imagem, na forma como eu me visto. Ou ela parece ser uma pessoa desleixada, ou ela parece ser uma pessoa que se cuida muito. E aí eu tô comunicando, tô passando a comunicação antes de abrir a boca. No momento que eu abro a boca, eu posso até mostrar mais quem eu sou. Mas até eu ter a oportunidade de conversar com a pessoa, ele está me analisando pela minha aparência. Então, gente, como é que eu quero ser vista? Isso não é preocupar com a. E Eu isso estar é preocupado com o que o muito outro pensa. sério. Isso é muito sério, porque até profissionalmente, assim, às vezes a gente está tendo uma interpretação externa que a gente não quer ter e a gente não sabe por quê, né? Exatamente. E eu já vivi isso. E ontem eu estava assistindo uma live. E foi falado justamente sobre isso, foi citado um exemplo de uma pessoa que era gerente, pretendia chegar à direção, surgiu o cargo e ele não foi indicado porque a aparência dele, o comportamento dele não era condizente com o cargo de diretor. Chamaram uma pessoa de fora da empresa. Gente, isso é muito sério. Então, por vezes, você é um profissional assim super mega competente, mas você não se atenta a essa questão da aparência e aí você se perde, né? Você perde oportunidades. E isso, gente, tá ligado. No meu interior, dependendo de como o meu interior estiver, se eu estou triste, se eu estou chateada, se eu estou decepcionada com a vida, enfim, eu vou realmente descuidar da minha aparência. A gente tem que conectar as coisas e cuidar né, desse corpo que a gente recebeu, dessa imagem maravilhosa que a gente recebeu, fugir dos padrões, né, Karen? Porque assim, como eu fujo dos padrões? Ninguém é perfeito, como você diz, e ninguém é igual, né? Existe o golfinho que Eu, nada, existe o pássaro na que voa. minha, assim, na minha experiência com as minhas clientes, eu percebo, assim, que as clientes que eu percebo que elas se aceitam como elas são, que isso é um processo, Sim, né? Não é do dia para noite, não é do mas é dia. todo dia, elas têm um nível de segurança até para se arrumar diferente, né? É Isso. nítido. A gente que trabalha com beleza é nítido. Mas assim, acho que a pergunta é, porque eu acho que você e eu, nós temos ferramentas externas, né? Isso. Nós temos ferramentas externas que ajudam Uhum. as mulheres. Mas assim, eu acho que o buraco é mais embaixo. A pergunta é, como fazer essa transformação interna? Como que você fez na sua vida e eu na minha, entende? Assim, vamos Sim. falar um pouco mais profundo um pouquinho. Vamos falar então, porque assim, gente, na verdade, eu já tive depressão, eu cheguei a ter uma síndrome do pânico. Eu trabalhava em Brasília na época, eu trabalhava em agências do governo federal, então eu tinha um cargo de coordenação de gabinete e de gestão de projetos que me exigia muito.
Paralelo a isso, tem as dores da vida, né? Eu perdi minha mãe, depois eu perdi meu cachorrinho, que era como se fosse meu filho. Então, essas é uma somatória de dores, né, Karen? E aí eu cheguei ao processo de, primeiro, a gente não aceita, né? Você vai... Cada um tem a sua história também, né? Cada um vive uma Cada um história tem sua diferente. história. E aí, no momento que eu despertei, foi o momento que eu tive a síndrome do pânico. E aí eu fui buscar todo tipo de ajuda. Eu fiz terapia, eu fiz reiki, que eu gosto muito. A minha fé Eu em amo Deus... reiki. Eu também amo reiki. A minha fé em Deus, ela foi fundamental, porque é claro que eu busquei nele toda a minha força. E claro, o Claro. amparo da minha família também foi quando, inclusive, eu vim para Goiânia. Então, buscar ajuda interior, gente, é fundamental. E esse é um processo que deve correr junto, né? No momento que você consegue melhorar um pouquinho aqui o seu interior, aí você já quer se vestir melhor, aí, claro, você vai procurar Porque assim, uma minha consultoria de vida, imagem. na minha vida, quando eu passo por processos, por exemplo, mulher, geralmente, a gente passa por processos de luto ou de troca de trabalho ou de seu relacionamento, né? Isso. A gente passa por essas coisas, assim, de trabalho, de mudança de vida, de coisas. Isso. Isso às vezes às vezes na minha vida que eu passei pelos momentos mais sombrios interiores, foram as vezes que eu fiquei mais forte depois. Uhum. Depois que passou. Mas Depois que passou. nesse processo ali, só que assim, existe um processo que eu vivi e que me transformou muito, que é você olhar de frente para sua dor, olhar de Isso. frente para sua sombra, para aquilo que te machuca, assim, e aceitar e acolher, entendeu? E viver aquilo ali, porque nós estamos aqui para olhar para o lado luz e sombra, né, que a gente tem. Isso. E para E desenvolver, para crescer, né? Uhum. Uma coisa que eu aprendi na terapia, Karen, e que eu acho que é muito interessante falar aqui, porque me ajudou muito, você falando, a gente enfrentar a nossa dor, né? Muitas dores que a gente carrega, ela vem da infância, né? E numa das terapias que eu fiz, que foi inclusive atrelada ao Reiki, ela me deu uma orientação que eu achei assim, muito interessante, e até hoje eu faço muito isso, é a gente cuidar da criança que tem na gente. Porque existe uma criança aqui ainda, e essa criança está machucada, né? Todo Porque mundo essa tem. criança sofreu todas. Essa criança sofreu, ou mais ou menos, né? Mas sofreu. Ela sofreu alguns maltratos, ela sofreu, às vezes, algumas violências, ela sofreu, enfim, alguns abusos, ou Até ela porque sofreu... a geração dos nossos pais, eles fizeram o que eles sabiam fazer de melhor, mas eles não tinham tanto conhecimento de como criar Isso. filhos, né? Exatamente. Então, assim, mesmo hoje os pais erram muito mesmo na tentativa de acertar, porque são humanos, né? Então, assim, é muito importante a gente acolher essa criança que tem dentro da gente, né? Na época, inclusive, ela falou, olha, o que a sua criança, Edna, queria quando ela era pequena? Uma boneca bonita e não tinha condições, alguma coisa assim? Porque eu venho de uma família pobre. E aí ela falou, como presente para ela, e sempre abrace ela e diga, eu estou com você. Agora você não está mais só, ninguém vai te Olha que machucar. incrível. É Olha, ela muito tá ensinando uma incrível. técnica aí, hein, gente? Gente, é uma técnica e que foi muito boa para mim, que ainda é porque eu faço muito isso. Então, quando às vezes, porque aquelas ações, atitudes repentinas que a gente tem, impulsivas, que a gente arrepende depois, ela me disse, Edna, Vem do inconsciente, né? vem do inconsciente, vem dessa criança. A criança se revoltando, a criança se rebelando, porque a gente age como criança, não é? A gente grita, a gente esperneia, a gente diz que não quer, e a gente se chateia, a gente emburra, a gente faz várias coisas que não condiz com uma mulher adulta, uma mulher inteligente. E é a nossa criança tem agindo. pergunta aqui, ó. Eu vi uma lá atrás. Então, tem duas perguntas. Uma pessoa perguntou sobre dress code e ela tá perguntando assim: eu posso dizer que posso cometer excessos para esconder o interior na vestimenta e na maquiagem? É uma pergunta boa. Boa, boníssima. Pode, gente. E muitas vezes isso acontece. A mulher, até porque ela não se conhece, ela não conhece o seu estilo e ela, acima de tudo, ela não se conhece. E ela quer realmente esconder, ela quer representar, ela quer criar. E a construção de imagem, a gente não faz isso, a gente não cria um personagem para você. É você. Pelo contrário, a gente resgata a sua essência. Então, é um processo. Você. Então, a sua consultoria de. Porque assim, eu já fiz consultoria de imagem, mas assim, pelo que eu tô percebendo, pelo seu conhecimento de sociologia, de psicologia, a sua consultoria de imagem, ela tem um processo de autoconhecimento mais profundo, assim. Sim, de você resgatar realmente a sua essência, quem de fato é você,
Porque se existe, né? Se você está nesse processo, que é um processo que existe mesmo, a pessoa, aí eu me maqueio muito, ou eu me visto de uma forma que eu quero chamar a atenção para esconder quem de fato eu sou. Ou eu me visto de uma forma muito séria para esconder certa sensualidade, porque em algum momento do passado dela, ela pode ter sido reprimida ou até abusada sexualmente, ela quer esconder tudo agora. E Tudo isso a entra no que a gente... gente falou sobre o consumismo, né? Do excesso. Todo excesso esconde uma Exatamente. falta. Exatamente, tudo que é excesso esconde uma falta. Então, gente, e como é que você resolve isso? Por um processo de autoconhecimento mesmo, e aí a consultoria de imagem vai te ajudar nisso, né? Na vestimenta, na maquiagem, e você vai descobrir aquilo que realmente tem a ver com a sua essência, tem a ver com esse ser humano lindo, maravilhoso que está aí, né? E você vai valorizar a sua beleza, porque com a consultoria, Karen, o que que a gente faz? A gente camufla aqueles defeitinhos que a gente não gosta, porque todos nós temos, ninguém é perfeito, e a gente Claro. ressalta o que a gente tem de mais belo. Eu tô aqui, eu tô com maquiagem, vou até chegar pertinho, mas eu tenho muita olheira. Aqui, Eu também tenho. Muita. Eu É sou que a minha luz maquiadora, aqui tá mais graças a escondida. Deus. Mas você é muito Mas, tipo, linda, não tem nada que esconder aí. tipo assim, hoje eu nem me importo com isso mais. Tipo assim, nossa, eu já tô no nível. Dizem que a mulher, quando ela vai chegando nos 30, ela vai. A partir dos 30, a gente vai começando a ter uma outra consciência a respeito de nós mesmos. E quanto mais a gente amadurece, essa consciência vai melhorando, vai assim, enriquecendo, a gente vai ficando mais seletiva em tudo e menos exigente com a gente mesmo, né? Porque a gente se cobra menos, a gente se aceita mais. É um processo maravilhoso. Pena que ele não vem lá com os 15 anos, né? Com os 18 anos. Mas faz parte. Então, assim, respondendo essa pergunta, gente, é muito importante se conhecer, se aceitar, e nesse processo de autoconhecimento você passa por uma autoaceitação, né, por uma autovalorização, e isso tudo você vai mudando, inclusive, a sua forma de vestir, de se comportar, né, de agir. É um processo muito rico. E aí, tem uma outra pergunta aí, Karen, que foi sobre dress code, né? Uma pessoa perguntou. Como tem muito, eu não vou conseguir achar aqui exatamente. Não, mas eu vi, a pessoa falou: olha, fale um pouquinho sobre dress code. Gente, com relação ao dress code, isso mudou muito e tem mudado muito. E vai mudar mais ainda agora com esse momento que a gente está vivendo. Bom, é muito importante, quando eu estou numa empresa, quando eu entro numa empresa, eu conhecer o dress code de uma empresa. Porque geralmente tem, inclusive, escrito. Ou se não tem escrito, ele está implícito na cultura. E o RH, ele normalmente te passa. Se não te passa, é importante que você pergunte, né? Que tipo de roupa, se não há uniforme, né? Que os uniformes estão ficando para trás também. Que é interessante que a empresa prefere, né? Qual é o tipo de vestimenta que ela prefere. E aí, normalmente, o RH passa. Bom, é muito importante que você siga. Isso varia de acordo, vamos supor, sei lá, uma pessoa que vai trabalhar como vendedora numa loja, ela pode ficar mais despojada. Já num escritório de advocacia, isso vai mudando. Com certeza. Isso depende muito do ambiente. Quem trabalha com marketing, gente, geralmente é tudo muito liberado, porque o que quer mesmo é que a pessoa que seja muito criativa. E deve ser assim. Imagina você trabalhar com marketing. Eu trabalho com maquiagem, a minha chefe fala assim pra mim: eu quero você super e muito estilosa, com as roupas muito diferentes. Ela fala isso. Sim, mas aí precisa estar casado com o seu estilo. Imagina se você vai trabalhar com uma roupa muito estilosa que não está dentro do seu estilo, você não vai nem se sentir livre para criar. Mais diferente, eu gosto. Ah, que bom. Então você tem essa liberdade também, né? Eu gosto. Isso é eu não sou uma menina muito dentro da caixinha, não. Eu gosto de umas coisas mais... Tipo assim, eu gosto de usar, tipo, coturno, uma coisa mais... Sabe, E é seu estilo, que tá dentro do teu estilo e é maravilhoso. Eu fico transitando entre um boho chique e um rock, assim, sabe assim? Sim, dá pra perceber aqui, porque eu não conheço a Karen, gente, pessoalmente, mas dá pra perceber aqui pelo jeitinho dela, pela carinha dela, pelo cabelo, enfim, pelo estilo da roupa ali, dá pra perceber que o seu estilo vai por aí mesmo. Então, e é muito bom você ter essa liberdade, cara, em todas as empresas, porque quando a gente se veste de uma forma que a gente se sente bem, a gente produz muito mais, né? A gente cria muito mais. Interessante isso. Eu já trabalhei, gente, meu primeiro emprego, dependendo das idades aqui, ninguém vai lembrar, tá? Eu vou entregar a minha idade. Meu primeiro emprego foi numa loja na Mesbla, que tinha aqui no Flamboyant, assim que o Flamboyant inaugurou. E aí, lá tinha um uniforme que era bege, um bege bem assim, bem marronzinho, bem escurinho, que não me favorece nada. Eu de bege ficava uma fantasminha camarada, assim.
E eu não me sentia bem, não me sentia bem de forma nenhuma com aquele uniforme. Então, é muito ruim porque você se veste para ir trabalhar, você já fala, poxa, eu tenho que colocar esse uniforme horroroso. Imagina com Nossa, a que gente se sente mal, ânimo. né, quando a gente tá mal vestido. Então, com que ânimo eu vou trabalhar, com que prazer eu vou trabalhar se o próprio uniforme já me detonava, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Que a gente realmente possa vestir aquilo que tem a ver com a gente. E aí, essa coisa do uniforme, ela pesa um pouquinho, porque entra a questão da coloração pessoal. Teve outra Então, pergunta aqui, ó, que eu acho muito, muito. Mas vamos lá. Quais são os estilos existentes? Isso tem limitado? Isso é limitado? tem. Olha só, nós temos 7 estilos universais, tá? Algumas escolas de estilo, elas ampliaram um pouquinho mais, outras não, mas a gente trabalha com os universais, que são 7. E dentro dos estilos, existem o que a gente chama de, ou algumas escolas chamam de subestilos, ou apenas de grupos, de grupos dentro daquele estilo. Por exemplo, vamos pegar aqui nós temos o elegante, nós temos o clássico. Qual que é o clássico? O clássico é aquela mulher, gente, que só veste, vou falar de mulheres aqui, né? Que só veste, assim, um tailleur Seria cinza, tipo um branco e Chanel, assim. preto. Já viu os filmes da Chanel? Que ela é Tipo bem. Chanel, exatamente. Eu Então, nós acho temos... lindo, mas não é muito eu, não. Também acho maravilhoso, mas não é muito eu também. Aí nós temos o elegante, que aí já tem um pouco de mim, que eu gosto muito, que é uma mulher que veste roupas clássicas, se preocupa muito com a qualidade da roupa, com o caimento da roupa, mas ela ousa mais nas cores, ela usa cores diferenciadas, sabe? Mas é aquela mulher que gosta muito de um tubinho também, ela gosta muito de uma pantalona muito clássica, com cortes impecáveis, enfim. Mas ela já ousa mais. Aí nós temos o esportivo, que é essa mulher mais despojada, que gosta de vestir de uma forma esportiva ou natural. Ela gosta de se vestir de uma forma mais natural, ela gosta de uma t-shirt branca com uma calça jeans, ela gosta de vestir muito algodão. Pois é, você tá dentro disso aí com certeza. E aí nós temos o romântico, aquela mulher que gosta muito de vestir roupas mais rodadas, lacinho, sapato de laço. Mas eu tô com... Sim, mas você deve ter uma pitadinha, aí é que a gente tem que estudar os estilos. Mas olha, a gente rouba, e a gente rouba coisas. A gente rouba, rouba no bom sentido, alguns detalhes de um estilo ou outro que não é nosso, mas que a gente pega porque a gente gosta, né? Por exemplo, a pérola. A pérola é de uma mulher clássica. Eu gosto de pérola. Eu tenho um colar de pérola que eu ganhei há anos e que eu amo de paixão. Então, assim, aí tem. Eu falei 4, né, gente? Aí nós temos o moderno barra dramático, que é se vestir de uma forma mais despojada, se vestir de uma forma mais diferente. Ela gosta de vestir roupas elegantes, tal como a mulher elegante, mas aí ela ousa nas cores, ela gosta de cores vibrantes, ela gosta de fazer a mistura de cores, né? E a gente aprende a fazer as misturas de cores, gente, aqui ó, com círculo cromático, que é uma maravilha a gente ter isso aqui. Cromático. Eu também uso. Então, para a gente aprender a fazer combinações análogas, combinações complementares. Enfim, deixa eu fazer um adendo, já que você falou disso, rapidinho. Fale. Quem estiver vendo a live aí, eu deixei aberto no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui, acho que no feed tem. Eu lancei um curso online de automaquiagem, ele tá à venda já. Maravilha! Tô precisando. Eu ensino do básico ao avançado, maquiagem pro dia, à noite. Essa maquiagem pra mulher fazer sozinha, para ir complementar e tal. Dia. E eu tenho uma aula sobre teoria de cores. Só que teoria de cores, eu pego o círculo cromático, as combinações análogas, complementares, e eu encaixo na maquiagem, porque às vezes a gente fica muito preso só naquele pretinho, marronzinho, Isso. E às vezes quer dar uma ousada e não sabe usar muito cor, né? E aí, gente, eu tenho uma aula sobre isso. Quem quiser depois, me chama. O que a gente pode fazer depois? A gente pode fazer uma aula dessa aí de cores, você com a maquiagem ou com os looks. Vamos fazer! Vamos fazer? Nós vamos fazer. Aliás, a gente já combinou, gente, antes da live, que a gente vai fazer um trabalho juntas aí. Então vem coisa boa por aí, viu? Porque eu descobri essa menina maravilhosa aí, eu não vou grudar nela. Obrigada. E eu que descobri uma consultora de estilo socióloga, meu Deus. Pois é. Para você ver como a vida legal. volta, né, gente? E gente, isso tá ligado também à autoestima. Bom você falar sobre isso. Por quê, Karen? O que acontece?
o meu sonho era ser professora. Então, eu fui estudar, fazer uma pós, depois fui fazer o mestrado e fui dar aula em faculdade. Dei aula na Católica, na Faculdade Araguaia, na Unip, na Unicampus. Só que daí, na Unicampus, que é aqui de Goiânia. E aí, Uhum. em algum momento, eu descobri que aquilo não estava me realizando. Então, foi quando eu prestei alguns concursos, fui para Brasília trabalhar lá. Foi maravilhoso, foi muito bom, amo Brasília, mas chegou um momento que eu fiquei doente, né? E eu tive que me Tá. reinventar. Então, eu voltei para Goiânia. Antes de ir para lá, eu já ministrava curso de etiqueta, de qualidade do atendimento ao cliente, enfim. E aí eu falei, gente, eu acho que eu preciso voltar a resgatar aquilo que eu fazia antes, que eu gostava, porque eu trabalhei no Senai também muitos anos. E aí foi quando eu resolvi fazer coaching, fiz todo um processo de coaching no IBC, né, uma formação. E depois eu encontrei uma escola de estilo, foi minha base, até inclusive essa canequinha aqui é de lá, escola de estilo. E daí eu fui fazer minha formação, minha primeira formação, depois eu fiz vários outros, continuo fazendo. E eu tive que me reinventar, gente. E isso eu já estava com mais de 50 anos. E essa palavra aí, reinventar, é a palavra de 2020. É de 2020. Não, agora mais do que nunca, né? A gente estava até falando do dress code aí. Gente, mais do que nunca agora, eu tenho uma sobrinha que trabalha, estava até aqui ainda há pouco, trabalha em São Paulo, ela trabalha numa empresa de tecnologia. Eles descobriram, né, enfim, que eles estão produzindo muito mais em casa, né? Trabalho homework do que o homework do que trabalhava e gastando muito menos, porque eles viajavam muito. Ela vivia ponte aérea para cá, para lá. Sim. E aí, hoje, eles perceberam que é possível fazer de casa. Então, a gente, inclusive, isso vai mudar muito. Mas, aqui, ó, Jaqueline Morronha, tô aqui. Isso vai Oi, mudar Jaque. muito. Mas é muito importante, gente, que a gente perceba. Eu estava até brincando, meu marido brincou comigo agora assim. Eu tô de macacão. Ele, você poderia ter colocado só uma blusa, vai aparecer só a blusa mesmo. Eu falei, como aquele vídeo que a gente viu há pouco tempo, mas brincadeira dele, né? Que numa live aí de trabalho, o rapaz se levantou e ele estava só de cueca e ele não percebeu, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, que até para o homework a gente precisa estar bem vestida. Eu preciso aparecer bem porque eu estou com meus colegas de trabalho. Deixa eu contar uma coisa sobre isso que acontece comigo. Eu sou maquiadora, mas eu também trabalho com bolsa de valores, com trading e essas coisas. Porque assim, eu trabalho com maquiagem no final de semana e eu comecei a estudar bolsa de valores para investimento tem uns 2 anos. E aqui, e agora com a quarentena, eu tô ficando muito em casa, né? E assim, eu acordo 7 da manhã, aí eu faço a meditação, eu medito todos os dias quando eu acordo, aí eu faço hipnose, porque ajuda muito, né, em tudo isso. Sim. E a primeira coisa que eu faço é me arrumar para abrir o computador e trabalhar em casa. Então, assim, eu falo comigo, o que você quer vestir hoje? Eu falo isso, eu pergunto, converso sozinha, sabe? O que Perfeito, tá perfeito. Você tá, tipo assim, aí eu fico rindo, porque aí a gente vai tomar um café da manhã, mesa de café da manhã, aí tá meu pai, minha madrasta, tal, e às vezes chega uma pessoa e eu tô toda arrumada. Tem dia que eu passo um batom vermelho pra abrir o computador. E aí o pessoal olha assim, onde você vai? Aí eu falo, lugar nenhum, é pra mim, é pra eu trabalhar no computador. E isso muda a energia do meu dia. Eu percebo que o dia que eu não me arrumo é diferente, entendeu? É diferente, porque afeta o nosso humor, afeta o nosso ânimo. Quando você se arruma, você se sente mais preparado para trabalhar, você foca mais. Então, se eu não me arrumo para trabalhar mesmo em casa... Eu acho que o nosso subconsciente subconsciente. Ele entende, né? Você produz menos, você enrola mais. Então, é muito importante a gente se arrumar. Não precisa, claro, vestir a roupa que eu estou aqui, mas eu preciso estar mais arrumadinha para sentar em frente ao computador e para eu produzir, porque isso afeta, gente. É impressionante como afeta o subconsciente. Então, isso é muito importante mesmo. E você tá falando pro seu... Acho que você tá falando para você mesmo que você tá cuidando de você, né? Você tá, tipo, isso. Você tá... E eu tô me olhando ali, eu tô bonitinha aqui, enfim. Isso tudo faz bem pra gente, né? E numa reunião de trabalho, gente, que ainda que seja com nossos colegas, é extremamente importante que você esteja bem vestida e mostrar para eles, inclusive para dar um exemplo mesmo, né, gente? Olha, a vida continua. Agora é um novo, né? Uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de agir, de se comportar, mas cuidar de si vai continuar mais do que nunca, porque agora eu acredito que a gente vai aprender algumas coisas agora, como não entrar com sapato em casa, que acho que a gente nunca deveria ter feito isso. Hoje eu não faço mais e falei, eu nunca mais vou fazer. Cumprimentos, por exemplo, passando aqui, dando umas dicas geral aqui de etiqueta, por exemplo. Eu também
li, né? Não, a gente não tem histórico de que isso seja realmente verdade, mas tudo leva a crer que sim. Que os orientais se cumprimentam apenas assim de longe, porque há É. alguns anos atrás, séculos atrás, houve uma pandemia muito grande lá também, e eles tiveram que reaprender a ficar mais distante das pessoas. Eu acredito que agora nós também vamos passar por isso, né? Aquela coisa de um beijinho, dois Agora é beijinhos. namastê, todo mundo. Namastê. Isso, exatamente. E é muito mais, olha, veja, é muito mais elegante, gente. A gente costuma beijar quem a gente não conhece, né? O beijar, que eu digo, encostar no Brasileiro não, rosto. brasileiro abraça todo mundo, né? Não, Brasileiro além de encostar, é... abraça, tapinha nas costas, enfim, eu acho que agora a gente vai reaprender também uma forma de se comportar, né? Até porque Uhum. as coisas vão ficar mais distanciadas mesmo. E tudo isso, gente, vai afetar, e aí eu vou falar de novo aqui, voltando ao nosso tema, que é autoestima. A gente já tem estudos aí de alguns psiquiatras que daqui a uns 5 meses a gente vai aparecer muito mais pessoas doentes emocionalmente. Ah, É mas muito importante. a saúde mental com essa Já está, pandemia, né? E a tendência é não é, piorar. porque eu vejo assim que não é todo mundo que tem um preparo psicológico para passar Não. por isso. Tá? Aliás, a maioria não tem, porque a nossa sociedade, cara, infelizmente, ela está doente, né? E a gente percebe isso em tudo, né? Na natureza, as pessoas não respeitam, alguns valores foram perdidos, as pessoas não respeitam a natureza, os animais não respeitam o outro. Tudo isso tá tudo. Enfim, a gente precisava mesmo, parece que, de parar e repensar tudo isso, e acho que é o momento disso. Mas, como você disse, nem todo mundo está preparado, a maioria não está mesmo, e a gente precisa cuidar muito do nosso emocional para a gente viver esse novo que está chegando, né? A gente já está vivendo, mas não pensa que a gente vai voltar para a rua e vai acontecer, vai ser tudo igual como era antes. Pelo menos um bom Não, tempo não será. não vai. Não O mundo vai. está Então a mudando. gente precisa estar bem. Então, eu sempre falo, gente, não tem nada demais você procurar um médico, não tem nada demais você buscar uma Sim. ajuda. Eu busquei de psiquiatra, mas eu acabei me dando muito bem com um cardiologista aqui de Goiânia, que eu, inclusive, recomendo, maravilhoso. E foi com ele que realmente eu me dei muito bem com a medicação dele, porque ele tem todo o cuidado de olhar o todo, isso é muito importante. Você tratou o síndrome do pânico. Eu tratei ansiedade, porque a síndrome do pânico ela aconteceu uma vez só. Então, ele tratou a ansiedade. E isso foi maravilhoso, assim, gente, porque eu precisava, eu estava assim no fundo do poço. Sabe o que é você olhar Eu acho que e não. os médicos, os psicólogos, eles são uma bênção para muita gente que tá que chega nesse limite. Eu acho que não precisa. Quem cuida da mente, que tem não relacionamento com precisa. Deus e cuida da mente, a questão é no controle mental, né? Acho que não precisa chegar nesse ponto, mas nesse ponto. Chega, E eu é não. necessário. E eu cheguei, infelizmente. Por que eu cheguei? Porque eu estava muito envolvido com o meu trabalho, né? Eu trabalhava, eu tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, enfim, estava muito envolvida em tudo isso. E eu tinha uma resistência também a aceitar que eu tinha que buscar ajuda, seja ela qual for. Então, essa questão da meditação, essa questão do reiki, gente, ela é maravilhosa. Eu fiz, inclusive, o que você falou aí da regressão, né? Eu fiz regressão. Você falou de regressão, não, né? O que você Não, falou antes? Eu falei achei que de eu tinha ouvido meditação. regressão. Eu falei de De meditação. meditação. Eu fiz regressão 2 vezes e para mim foi muito bom também. Não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer, mas assim para mim também foi muito bom. E hoje eu estou fazendo meditação. Inclusive estou num grupo, a Joelma está por aí, eu acho, com amigas minhas de Brasília, que está sendo maravilhoso, porque eu quero realmente aprender mesmo a meditar. Porque isso é muito importante. Você falou aí da meditação. Gente, é uma riqueza. Eu medito todos os dias, todos os dias. Que Assim que eu maravilha. acordo. Pois é, de manhã. Mas é porque Isso, assim, é o que eu tô fazendo também. eu aprendi a controlar, Azul. porque eu tenho que cuidar para eu não ficar ansiosa. Eu tenho essa tendência. Então, assim, eu tenho que controlar minha mente. Então, é meditação e respiração. E aí, na meditação, eu já acesso a intuição, e aí conectar com Deus, ouvir Deus, entendeu? Tudo isso tá no bolo aí da meditação para mim. Isso é muito importante, porque é isso, né? No momento que você medita, você tem um contato com você mesma e você tem esse contato com Deus, que é maravilhoso. Sim, E acho assim, a religião, seja ela qual for, né? Enfim, Deus é muito importante, gente. Eu acho que a gente acreditar nesse ser superior, né? Seja qual a sua crença. A gente tem que. Acho que a gente não tem que se ligar, assim, a gente não tem que colocar Deus numa caixinha de religião, porque Deus não é
Deus não Não é é. espírita, Deus não é evangélico, Deus não é nada disso. Deus, ele é o criador de Exatamente. tudo, nosso pai. Então, assim, a gente tem que se conectar com ele além disso, né? Exatamente, porque ele é muito mais do que isso, ele é maior que isso, Sim, né? Então, sim. isso tudo é muito importante. Então, gente, para autoestima, tudo isso, né? Eu tô falando da minha experiência, a Karen falando da dela, porque realmente pessoas podem, neste momento, que estão nos ouvindo, estar em situações assim. Então, é muito importante buscar todo tipo de ajuda, né? E de se cuidar, de se sentir bela, de se sentir maravilhosa, porque todas nós temos nossas qualidades, todas nós somos belas, maravilhosas, nós temos uma riqueza aí, e todas nós temos uma missão de vida, né, Karen? E é muito importante a Temos. gente descobrir qual é a nossa missão de vida, porque no momento que você descobre isso, isso também afeta a sua autoestima, né? Porque você percebe que ajudar o outro nos faz muito bem. E seja É. esse outro a natureza, seja esse outro um ser humano, ou seja esse outro animais. Eu falo de animais porque eu amo animais, então assim, eu sou apaixonada por animais, se eu pudesse pegava todos da rua. Ó, olha que você tem um propósito com isso aí, hein? Porque quem fala Então, isso. tenho, mas assim, eu já ajudo. Inclusive, meus cachorrinhos todos são adotados. Eu tenho uma loja de fralda, e na frente da nossa loja, lá na Vila Nova, a gente colocou um comedouro e um bebedouro. Inclusive, já tem cliente pedindo para Uhum. comprar, talvez eu tenha que fazer para vender. Aí, então, a gente alimenta os animais de rua, deixa lá todo Que dia para eles legal, olha só. comerem, comer e tomar sua aguinha. Faço questão de colocar água gelada do filtro para eles tomarem a aguinha bem fresquinha. Então, de uma certa forma, a gente ajuda aqui e ali, né? E não significa que eu não ajude também pessoas, né? Ajuda, eu acho que o Claro. nosso Não, trabalho só é o um seu tipo de trabalho, contribuição. o seu trabalho que você falou sobre a questão de unir a consultoria de imagem e estilo com essa questão do conhecimento, da cura interior e da autoestima, isso é um trabalho muito profundo que eu acho que toda mulher precisa passar. Precisa. Ó, Gerard Vida está perguntando, fraldas para bebê e para geriátrica também, para adultos também. E tapetes pets, viu, gente? A loja chama. E aí eu busquei esse nome, foi eu que criei o nome, né? Meu marido, inclusive, no início falou assim, mas será? Eu falei, será sim, vai ser esse nome. Eu quero desmistificar o uso da fralda, especialmente para as pessoas mais velhas, né? Porque a gente usa fralda bebê, daqui a pouco a gente vai usar quando é mais velho também. Chama Voo de Fralda. Tem aí no Instagram, segue lá, Voo de Fralda. E a gente Tá. vende fralda para todos. E nesse trabalho também, hoje mesmo eu atendi uma cliente, a cliente ficou comigo um tempão lá, eu passei amanhã na loja, e aí a gente comenta muito, a gente é meio psicólogo, porque chega gente, essa menina, ela estava tão aérea que ela não estava sabendo nem me perguntar o que ela queria. E aí eu fui Uhum. conversando com ela, porque ela falou, meu pai tá doente, minha mãe já é de idade, eu tô tão cansada, eu não tô conseguindo raciocinar mais. Então eu parei um tempinho com ela e fui conversar com ela, enfim, porque ela estava Uhum. precisando daquele apoio. Então o tempo todo a gente pode ajudar alguém, né? Ainda que seja com uma palavra de apoio, de carinho, de afeto, não é? Sim. É, gente, eu acho que já deu tempo aí. Temos que Acho que eu gravar lá. vou, temos que acabar a live. E a Mauriane tá falando sobre o que eu falei pra ela, porque eu tive uma conversa com ela. Vou só fazer esse comentário pra gente terminar. Faça Ela falou mesmo. sobre amar, porque assim, Jesus disse assim: ama o próximo como a ti mesmo, né? Uhum. É um texto que Jesus disse, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, esse como a ti mesmo, se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Exatamente. Isso é maravilhoso, Entendeu? porque é verdade. E aí entra a questão do relacionamento tóxico, de mulheres aceitar, às vezes, o que elas não merecem, Uhum. porque elas não se amam, entendeu? Então, acho que Exato. tudo começa nesse amor, que na verdade é uma autodescoberta com Deus, com a gente, e aí depois vai pro outro. Isso. E aí, além disso, quer dizer, se eu não me amo, se eu não amo a Deus, como é que eu vou amar a Deus se eu não me amo? E Deus está aqui dentro também, né? Sim. E aí, como é que eu vou amar o próximo? E aí começa tanto essas relações tóxicas como a inveja do outro, né? Essa comparação com o outro, é porque eu não me amo. Então eu estou buscando no outro aquilo que muitas vezes eu tenho, mas eu não reconheço, eu não consigo encontrar aqui lá dentro, né? Então eu Gente, preciso. a gente vai ter que acabar a live, vai cair, é 1 hora. Ai, que pena. Mas Acabei enfim, de gente. receber. Vamos combinar outra depois, mas assim, Vamos dentro de combinar um assim, porque tá minuto, maravilhoso. Tá dentro bom. de um minuto a live vai cair, eu vou deixar salva E ela no precisa gravar, IGTV. gente. E quem Então, um quiser beijo, volta para assistir. gratidão a Um beijo todos. para Deus abençoe todas. vocês.
Foi E maravilhoso, obrigada aí gente. pelo papo. Amei conhecer você, viu? E Depois eu também, vamos mas a gente vai conversar fazer um mais. trabalho juntas, hein? Ó, não Com acabamos por aqui, não. certeza. Beijo Com certeza. grande. Tchau, beijo. Beijo.